Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra para a vida dos irmãos nessa manhã. Que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6. A partir do versículo 3 a seguir. Mas antes de eu começar a ler esta palavra, eu quero fazer um alerta à igreja, aos irmãos, aos ouvintes. Nós estamos vivendo um tempo onde que o ser humano não está satisfeito. E o tema dessa mensagem de hoje é satisfação. O ser humano ele tem andado preocupado demais com as coisas passageiras deste mundo. E tem esquecido de entregar a sua vida ao Criador, ao eterno e poderoso Deus. E nesta manhã Deus quer nos alertar, quer abrir os nossos olhos, nossos ouvidos e o nosso coração, para que Ele possa entrar. A palavra de Deus diz que Deus, com sua palavra, Ele vem e nos fere, mas ao mesmo tempo Ele tem o poder de curar essa ferida e cicatrizar. Quantas pessoas no mundo hoje têm passado por situações, por aflições, por problemas financeiros, por problemas de saúde? Quantas famílias estão sendo dilaceradas, destruídas? Crianças sendo objeto na mão dos homens. Jovens, adolescentes se entregando à prostituição, ao mundo do crime, ao mundo do vício, sem olhar para o alto, sem analisar o caminho, sem aceitar a palavra de Deus. O mundo está vivendo desordenadamente, achando que pode tudo porque não tem nada a ver, achando que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Deus vê o íntimo, vê o profundo, vê o escondido, vê o oculto. Os homens podem não estar vendo, mas Deus está. Tem muitas pessoas lá fora hoje que olham para um cristão, vê o sofrimento de um cristão, a perseverança de um cristão, irmãos. Quando eu falo cristão, um cristão verdadeiro e fiel a Deus e à palavra dele. Não é um cristão desleixado. Não é um cristão que não está nem aí com a palavra de Deus. Não é um cristão que acha que vai fazer um pecadinho, é um pecadinho e acabou. Não, irmãos. Eu falo de um cristão que está todo dia perseverando, que está todo dia clamando, insistindo, crendo, pedindo a Deus a mudança, a transformação, a restituição. O mundo não consegue enxergar no cristão mais o verdadeiro Deus. Porque os cristãos estão praticando obras piores do que o homem do mundo. O cristão, a maioria tem sido pedra de tropeço para os que estão lá fora. E ele se acha mais limpo do que os cristãos. A palavra de Deus diz em Romanos: como crerão? Como invocarão? Se não tem quem pregue, se não tem quem ensina, se não tem quem pratica a verdade e a justiça, como o mundo vai crer? Como o mundo invocará o Senhor? Como que o mundo vai se entregar a Ele? Sendo que os mensageiros estão tirando a mão do arado,
Os mensageiros estão voltando para trás, estão se prendendo a este mundo, estão corrompidos, estão apegados a bens materiais, estão apegados ao dinheiro. E é isso que Deus vem trazer à nossa memória nesse dia de hoje. Desperta, povo. Desperta. Porque é mais fácil aceitar os prazeres do mundo do que aceitar a vontade de Deus, os mandamentos e as leis de Deus. Jesus disse: não penseis vós que vim para revogar a lei. Não, eu vim para cumpri-las. Então entende, irmãos? Hoje vivemos pela graça, um favor imerecido. Não merecíamos, mas Jesus pagou o preço. Nos deu a chance, a oportunidade. Nos libertou da condenação, do pecado e da injustiça, da morte. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar pela morte da carne, a morte física. Isso não quer dizer que não vamos passar pelo julgamento. O julgamento começa a partir do momento em que nosso corpo, a nossa carne desfalece. O nosso espírito, a nossa alma já tem um destino determinado por Deus. E o julgamento começa pela casa. Quem é a casa? Somos nós, os que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus disse: vim cumprir. Jesus cumpriu, e não é porque ele cumpriu, não é porque ele se entregou, ele aceitou a vontade do Pai. Isso não quer dizer que nós não temos que cumprir como ele cumpriu. Temos que vencer como ele venceu. Mas não é isso que estamos fazendo. A igreja tem negado o verdadeiro evangelho. A igreja tem virado as costas para Jesus, para a sua verdadeira mensagem, para o verdadeiro significado. Pessoas subindo em altares, como se um altar fosse um palco de show, como se o altar fosse um palco de circo. Tem pessoas tomando a Santa Ceia sem discernir o corpo e o sangue, sem antes reconciliar com seu irmão, sem antes deixar a prática do pecado. Estão sujando a imagem de Jesus, o caráter. Estão profanando, estão blasfemando, não estão nem aí. Por isso que estamos padecendo. Quando eu olho para o mundo, só consigo ver morte, tristeza, dor, pranto e ranger de dentes. Porque é isso que o homem tem causado ao mundo. O homem quer viver uma vida desleixada de qualquer jeito, mas não quer que venha a consequência, não quer que venha o juízo e a justiça divina. E não é isso que Deus tem para cada um. Se pecamos, se erramos, fazemos tudo em nossa consciência. Não venha me dizer que Deus permite que nossa consciência venha ser tirada, porque os demônios manifestam na mentira. Quando vamos pecar, temos a escolha de pecar ou de desviar do pecado. Porque se eu voltar lá no jardim do Éden, Deus disse a Adão: de todo o fruto da árvore do jardim podereis comer, mas de uma árvore não toque, não comas, porque do dia dela que comerdes, certamente morrerás. É o livre-arbítrio que faz com que escolhemos se vamos pecar ou não.
Então, quando Deus disse a Adão, não coma, porque se comeres, certamente morrerá. Então, lembre toda vez que for pecar, se eu pecar, certamente morrerei. Porque é isso que o pecado traz: a morte, a destruição, a separação, quebra a aliança, põe um jugo pesado, põe enfermidades, entre outras dores. Mas as pessoas não estão nem aí. Mas Deus quer fazer um alerta. Deus está dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto há tempo. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo da colheita. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a vontade do Pai. Não é um arrependimento de choro. É um arrependimento verdadeiro. O arrependimento é aquele arrependimento que não faz mais, não comete mais o que fazia. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Se estava viciado, busque ajuda para deixar o vício. Se era mentiroso, pare de mentir. Se estava fornicando, pare de fornicar. É esse arrependimento. Porque é melhor eu entrar no reino dos céus coxo, manco, sem uma mão, e o resto do corpo para o inferno. É isso que a Bíblia nos ensina. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lance fora. Se é a tua mão, corta e lança fora. Se é o teu coração, pede para Deus: Senhor, põe em mim um coração puro e verdadeiro, um espírito reto e quebrantado. Entenda, irmãos. Jesus cumpriu as leis, os mandamentos de Deus, o próprio Filho, e porque nós estaríamos livres disso. Esse evangelho que estão pregando é engano, não é o verdadeiro evangelho. Jesus falava em parábolas para que aquele povo conseguia entender. E hoje, nem se falando em parábolas, o povo não está entendendo. Estão fechando os ouvidos e os olhos, endurecendo o coração como o Faraó endureceu. Por isso estamos vivendo tudo o que estamos vivendo nos quatro cantos da terra. Culpa do homem. Do homem. Abra as vossas Bíblias. Em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privado da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação
e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Esta carta do apóstolo Paulo aborda um problema que continua atual. O fato de algumas pessoas julgarem que a religiosidade ou a espiritualidade pode ser usada para lucros materiais. Outros há quem acreditam que a vida cristã é pura perda de tempo. No entanto, o contrário é que é verdade. Como li certa vez em um adesivo num vidro de automóvel, que dizem assim: não ter tempo para Deus é pura perda de tempo. E hoje em dia o homem não está mais tendo tempo para Deus, porque está buscando riquezas, está buscando bens, sendo que a própria Bíblia diz que viemos a este mundo nu e nu sairemos dele. Não vamos levar nada. Mas a palavra também vai me dizer: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado? O que tens preparado? Foi uma pergunta que Jesus fez. E ainda chamou o homem de louco. Porque o homem está preso. Está com os olhos fixos ao dinheiro. Então, o alvo do ser humano é a felicidade de muitas vezes a qualquer preço. Em busca torna-se o objetivo máximo da vida. Mas a constante procura só dá provas de que é impossível alcançá-lo com o nosso próprio esforço. Paulo aponta para o segredo do sucesso nessa busca: contentar-se na piedade cristã, que é a devoção e amor a Deus. Fundamentar a felicidade nas riquezas materiais é perda de tempo e desperdício de recursos. Mais que isso, o versículo 9 mostra que o desejo de ficar rico, na verdade, leva à ruína, pois a ambição torna a pessoa vulnerável a armadilhas e descontrole pessoal. Ao nascer não temos nada, precisamos de pouca coisa para viver, e mesmo isso é deixado para trás quando morremos. Por isso não faz sentido concentrar a busca pela felicidade em coisas que são passageiras. É muito mais lucrativo
cultivar a piedade cristã, que propicia verdadeira felicidade e contentamento. Jesus também ensinou isso ao conversar com seus discípulos sobre a preocupação e a ansiedade na vida diária. Veja Mateus 6, 25 ao 34, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Quanto vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Só que o homem não tem dado ouvido à palavra de Deus. Tem andado ansioso, tem se preocupado com o amanhã sem viver o hoje. Tem se preocupado com o corpo, com as vestes, mas não tem se preocupado com a alma, que foi o que eu disse lá atrás. Loucos ainda hoje pedirão a sua alma o que tens preparado. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a Bíblia, ela é voltando para trás. Nós vamos ver que o Novo Testamento está no princípio do Testamento, do Velho Testamento. Se nós observar o que os profetas disse no começo, Jesus também disse em parábolas as mesmas palavras. Ele disse com mais sabedoria, com mais santidade, com mais reverência, mas ele usou as mesmas palavras, alertando o povo, chamando o povo para o arrependimento. Só que a orientação foi: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O segredo do contentamento está em buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. Só que o homem tem buscado primeiro aquilo que agrada a carne para depois querer buscar a Deus, irmãos. Primeiro devemos buscar o reino e a justiça do Senhor. As demais coisas que ele mesmo disse que seria acrescentado é que a nossa carne, o nosso corpo precisa para permanecer nessa terra. Acha mesmo que Deus não sabe que precisamos comer, precisamos vestir, sendo que Ele é o nosso Criador? Ele sabe de tudo isso. Só que é uma escolha do ser humano e um mandamento do Senhor. O mandamento é: busque em primeiro o reino e a minha justiça.
Só que o homem não tem buscado o reino, tem buscado os reinos deste mundo, tem buscado os prazeres, tem buscado a satisfação da carne e não a satisfação em Cristo. Ele nos dá o que precisamos e por isso podemos viver contentes e satisfeitos. Se você já encontrou a felicidade com Deus, então você sabe como isso é precioso. Se não, não deixe de conversar com Deus. Ele está pronto a ajudá-lo sempre. Lembre, irmãos, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Buscar a alegria na fidelidade ao Senhor é certeza de encontrá-la. Que possamos refletir, irmãos, no que Deus tem falado hoje para as nossas vidas. Busque o reino, irmãos. Arrependem-se. Deixe as riquezas para trás. Eu sei que é normal todos nós ficarmos preocupados, principalmente quem tem filhos pequenos, principalmente quem tem que pagar aluguel, prestação de casa, entre outras contas. Mas o homem tem buscado os prazeres do mundo. Nem mesmo tem buscado as necessidades da vida. O homem tem se preocupado em adquirir bens, riquezas e deixado o verdadeiro reino. O homem não quer combater. Temos que combater com fé, que Deus há de providenciar para as nossas vidas o que o nosso corpo necessita. Mas primeiro ele disse: busque o meu reino e a minha justiça. Não esqueçam dessa palavra. É o que Deus tem para as nossas vidas nesse dia de hoje. Deus abençoe a todos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Por ter a oportunidade de falar da palavra de Deus, de falar do amor dele, da justiça dele e da verdade. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.